E nós vamos falar agora de mercado financeiro, que tem sofrido muito as consequências dessa epidemia. Nós estamos em contato com o Álvaro Villa, que é da Messem Investimentos. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo certo. Hoje um dia melhor do mercado financeiro, pelo menos um pouco mais calmo. O dólar recua 0,46%, mas continua acima dos R$ 5,00, R$ 5,023. Bolsa de valores com desempenho positivo desde a abertura, agora sobe 5,76%. Nós já tivemos um movimento mais positivo das bolsas também no exterior, alguma recuperação. O tombo ontem foi muito pesado, não é, Álvaro? Ontem foi bem forte, né? E os investidores bem cautelosos com o cenário atual. Hoje, sem dúvida, deu um pouco de alívio o fato de Donald Trump vir aí com uma postura, o secretário do Tesouro dele também vir com uma postura bem contundente com relação a essa crise, né, que a gente está enfrentando agora, e falando, olha, a gente vai tomar medidas parecidas com o que foi feito em 2008. Acho que a diferença que a gente tem que levar em consideração com relação a 2008 é que o governo americano está se antecipando, né? Ali eles já estão fazendo um movimento antes de chegar à crise de fato. Em 2008, eles deixaram o Lehman Brothers quebrar, deixou muita água correr antes de realmente entrar ali e intervir, tá? E o Trump tem demonstrado preocupação, inclusive, com a condição financeira da população, fala na distribuição aí de cheques, né, para quem precisa de fato, melhoria do sistema de saúde, enfim, ele está focado agora nessa questão do coronavírus. Agora, quando a gente pensa em Bolsa de Valores, Álvaro, a recuperação não vem muito da queda e das oportunidades de compra que vão surgindo, porque o pequeno investidor está assustado, o Brasil não deve estar atraindo capital de fora, e quando a gente vê esse movimento é meio geral de Bolsa, não é? Assim, acho que a gente tem dois aspectos que são bem relevantes aí para a Bolsa, né? Um é o capital especulativo que acaba entrando de fato, né? A volatilidade aumenta, o investidor de longo prazo ele sai e o capital especulativo toma esse papel. É um movimento natural que acontece em Bolsa, né? Mas melhora um pouco a percepção, tá? Mas não muda o aspecto estrutural ainda, né? Acho que é muito cedo para a gente falar que é bolsa para cima, a coisa melhorou muito. Acho que tem muita especulação ainda, é muito giro, mas ainda não tem mudanças realmente contundentes. A gente não tem nenhuma resolução com relação ao coronavírus, não tem nenhuma expectativa de quando esse problema vai ser solucionado, né? Então, a gente tem ido com muita cautela nesse sentido. E alguns setores e empresas vão ser mais castigados, é uma coisa quase inevitável. Hoje, mesmo com um desempenho mais positivo de bolsa, a gente vê, por exemplo, as ações de companhias aéreas e de empresas relacionadas ao turismo, essas ações continuam em queda, não é? O problema dessas empresas é que, assim, lógico, todas as empresas têm custos fixos, né? O problema é quando a gente tem alguns setores que num cenário desse de isolamento total, né, que é o que a gente está passando, eu estou de home office aqui, inclusive, né, elas ficam sem receita, né? Então, até alguns clientes vieram me perguntar, poxa, mas o petróleo caiu. Eu falei, poxa, o petróleo é importante se o avião está voando, né? Se o avião está parado, a empresa está pagando salário, ela está pagando aluguel, está pagando um monte de coisa, manutenção da nave, depreciação, a dívida, né, que tem um custo de dívida ali, as aéreas especialmente são bem alavancadas, né? Então, isso ela vai queimando caixa com o tempo, tá? E aí é um custo. Ela vai se alavancando mais, até o ponto que, e essa é a grande preocupação, se ela vai ter capacidade de gerar caixa livre ou não, né? O fluxo de caixa livre para honrar com as obrigações que ela tem no futuro. Então, para o caso das aéreas e o setor de turismo, a situação é essa. Por isso que, apesar de ter uma melhora no cenário para o Brasil, a gente não tem uma melhora para elas, porque aqui não tem um fim dessa história, então realmente o cenário vai pesando para as aéreas. Tá? E no geral a economia vai sentir os reflexos, a gente ainda está avaliando, está no começo desse processo aqui no Brasil, sim, mas vai ter mais desdobramentos, eu acho que isso acaba comprometendo um pouco a tendência de bolsa, não compromete? Definitivamente, tá? Acho que sim, uma mudança que a gente tem, que é bem relevante, é que aos poucos o governo está se tocando ali que realmente o coronavírus existe, né? Então, está tomando algumas medidas para conter um pouco a crise que pode vir.
hoje não é uma questão de se vai ter crise ou não, é qual o tamanho da crise que a gente vai ter, tá? Então, assim, acho que para o longo prazo, a tendência de bolsa ela ainda é de alta, tá? Acho que o Brasil está num caminho bom, né? A gente tem uma taxa de juros que favorece investimentos, né? Favorece a alocação de recursos em setores produtivos, né? Mas, sem dúvida, que isso vai comprometer nosso crescimento para esse ano, né? Vai comprometer o crescimento do mundo inteiro. A diferença dessa crise para as outras é que a gente sabe que uma hora vai passar, né? Então, uma hora a gente vai resolver a questão do coronavírus e aí volta para onde estávamos anteriormente. E aí, essa é a importância do governo conseguir gerir essa situação e manter a estrutura que a gente estava anteriormente para quando passar a gente ainda ter estrutura, né? Não tá todas as empresas quebradas e tudo mais, tá? Mas olhando para o aspecto econômico, sem dúvida vai ser ruim, tá? Mas eu acho que, no geral, olhando mais setorialmente, né? Tem muitos setores que eles conseguem, são consumos que são demandas postergáveis, digamos assim, né? Então, por exemplo, o setor de automobilismo, né? Enfim, construção civil, todos esses, assim, que são de bens duráveis, tá? Por quê? A pessoa ela só fala, olha, não vou comprar uma casa esse mês, né? Porque estou tendo uma queda de receita e tudo mais. Ela, no mês que vem, quando resolver a questão do coronavírus, ela vai lá e fala assim, agora eu estou pronto para comprar minha casa, conforme eu ia fazer anteriormente, aproveitar a taxa de juros baixos e tudo mais, tá? Então, assim, alguns setores, eles realmente vão ter problemas, porque é um consumo que ele não é postergável, ele só se perde, que é, por exemplo, de viagens a trabalho, né? A gente, ao invés de fazer uma viagem a trabalho, você faz um Skype, né? Então, aquela passagem que ia ser comprada só não vai ser mais. Então, é uma renda que deixou de ser expendida ali. Conversamos com o Álvaro Villa, que é da Messem Investimentos. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau.